Nesse vídeo vamos continuar com o elemento pipe, mas para quem está acompanhando, às vezes alguém que quer pegar somente um vídeo só, é toda uma sequência, né? Então tem explicações, né? Uma série tem explicações nos vídeos anteriores, né? Então às vezes é difícil entrar, ver pelo título uma coisa que interessa, mas às vezes tem uma macro que tem a explicação dela em outro vídeo, então tem que acompanhar, normalmente acompanha a série, tá? Nós vamos falar sobre. A gente usou o pipe aqui para você ver. Esse aqui, o elemento pipe. A gente usou esse segundo aqui para fazer esse desenho, né? Porque o primeiro, né, ele só tem um formato diferente, né? Desse jeito, ok? E para você ver que eu vim aqui, eu copiei essa tela, eu criei uma nova tela e coloquei esse pipe, né? Esse pipe o número 1 aqui, o pipe, né? Pipe número 1. Que dá para aparecer um tanque também. Só que eu só mudei a posição da válvula, então dei um giro nela, né? Se você vem aqui na válvula, você pode vir aqui e dar um giro no elemento aqui, ó. Você tem os giros aqui que você pode dar, ok? Olha. Então foi isso só que eu fiz para ficar nesse tipo, porque aqui tem um ângulo, né? Fica ruim entrar, né? Ela não encosta como aqui. Então eu coloquei por baixo para fazer um visual legal. Mas seria a mesma aplicação, né? Então essa aplicação aqui, ela rodaria aqui, ó, porque a animação dela tá ligada a uma macro, do Screen Cycle Macro, né? Dessa tela. Eu copiei os elementos, colei aqui, ela vai funcionar. Então eu venho aqui, ó, vou partir ela, vou fazer ela, selecionei essa tela 2 e vou fazer ela como default, ó. A casinha passou para ela. Para quando eu for rodar, ele rodar nessa tela agora. Então vamos ver a animação dessa tela. Ó, não tem animação na tela. Eu copiei os elementos da tela, certo? Mas acontece que a macro, a Screen Cycle Macro é de cada tela, né? Ok? Então se eu quiser, eu tenho que vir aqui, venho nessa tela, venho aqui na macro, ó, na Screen Cycle Macro dessa tela que a animação estava funcionando, eu vou dar um copy, né? Vou fechar aqui, vou selecionar essa nova screen, né? A screen que eu quero, venho aqui em Cycle Macro e vou colar aqui a mesma aplicação, porque são os meus elementos e tal. Então, aparentemente eu vou fazer isso aqui. Então, como ela está como default, eu posso simular de novo e ver se eu tenho um efeito, né? Agora aqui, né? Então eu tenho um efeito, ó, a válvula de cima supostamente abrindo. Eu só mudei então a figura para o pipe 1, né? Só tem um formato diferente. É um pipe, porque se ela for menor, pode simular uma tubulação também, mas você vê que dá para usar como um tanque, né? Depende da criatividade de cada um. Então, funciona, né? Só para também explicando que a Screen Cycle Macro, ela é para cada tela, ok? Então, não é para todas, né? Porque cada tela vai ter sua programação, se caso necessário. Ok. Fizemos essa parte aqui. Então eu vou voltar aqui ser a default aqui. Essa tela ser a default. Isso. Eu selecionei aqui e vem setar com o default. Olha lá. Então passou a ser default. E vamos ver outro elemento agora. Outro elemento pipe, tá? Pipe. Olha, eu vou pular já para esse elemento aqui, ó. O 6. Vou usar o 6. O 6 e o 7 provavelmente são o mesmo estilo, ó. Eu vou fazer ele aqui, ó. Ele vem, a princípio, ele vem pequeno. Se eu dar um duplo clique nele aqui. Aqui eu tô nos elementos. Eu quero... eu quero as propriedades aqui. Vou ter que recuperar as propriedades ali. Properties, ok.
Só recuperei as properties aqui. Vim aqui em View, alguma coisa, eu não me lembro de ter clicado aqui, mas tinha tirado as propriedades aqui do lado, ok? Então vamos continuar aqui. Então, para você ver, se eu selecionei aqui esse pipe que eu trouxe agora, ele é o pipe 6. Então ele aparece, né, alguns parâmetros dele aqui. Olha, então ele veio com diâmetro 2. Deixa eu selecionar um diâmetro que seja mais visível. Esse já melhora um pouco, né? 3. Ou vamos ver o 4. 3 estaria bom. O anterior. Só para a gente ver. Então, se eu der duplo clique nesse elemento, o que ele tem? Olha, então eu posso associar um número nele, ele está esperando um endereço de leitura, para associar um efeito nele, qualquer efeito nele, né? Olha aqui, então aqui, ó, posso trocar de cor, né? Ok? E aqui são as coordenadas aqui, a posição que ele fica, né? Mas eu posso associar ele. Eu vou associar ele a um endereço, uma memória interna, bit, um registro 3, só para a gente ver o efeito. 3, eu não estou usando nada no programa, só para ver o efeito dele aqui. Ó, tá no 3. E aí eu vou pegar um elemento, né? Ele não é binário isso aqui, tá? Então eu tenho que pegar aqui uma entrada, um input aqui, numérico. Deixa eu entrar com um input numérico aqui. E vou associar também ao 3 aqui, ao endereço 3. Porque daí eu imputo o número e vejo o efeito. Ok? Só para ver o efeito. Depois eu vou colocar aqui, fazer junto com essa animação aqui, funcionar nessa animação. Ok? Então eu posso vir aqui só aumentar a letra aqui. Chamar um pouco. Ok, então está associado aqui, né? Como a gente habilitou aqui, você vem aqui em View. Está liberado Display All, então ele fica mostrando. Então essa word está ligada aqui a esse efeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos rodar, né? Já setei como a tela default, vou rodar. Então eu tenho a simulação principal lá, mas com 0, olha o efeito 0. 0 não mostra nada. Como não tivesse fluxo de produto aqui dentro, né? De líquido. Então se eu setar 1 e der Enter, olha, ele tem uma animação 1 e ela é para a esquerda, né? Deslocando da direita para a esquerda. Deixa eu mudar para 2. Ó, ele inverte, ele coloca... Deixa eu colocar para 3 para ver o que acontece. 3 é nada. Então é 0, 1 e 2. 0 igual está aqui, o 1 desloca para a esquerda e o 2 desloca para a direita. O que me interessa na minha aplicação vai ser o 2 deslocar, né? Deslocar para a direita, porque se eu estiver enchendo o tanque aqui e se eu estiver esvaziando, vai ser para a direita o fluxo, né? Ok? Então por isso que eu estou tentando entender aqui como que vai funcionar certinho para poder colocar nessa aplicação. Então, ok, isso aqui só foi para testar, né? Está associado ao 3 aqui, mas ela vai estar associado aqui. Eu vou associar ele a um elemento 5, a uma word 5. Então eu vou colocar aqui. Olha, eu vou colocar esse pipe aqui, vou colocar aqui. Vou tentar ir agora com a seta para ter maior precisão aqui na chegada. Ó, tem uma ajustada mais ou menos, ok? Eu vou colocar um outro aqui. Então eu vou copiar esse aqui. Só que ele não pode ser a mesma word, porque vai ter animações em momentos diferentes, né? Então, quando estiver entrando água no tanque, é um número, e quando estiver saindo vai ser outro aqui. Deixa eu só arrumar. E vou trocar esse endereço aqui. Por que eu estou colocando esse endereço 5.6? Porque eu já preparei a minha Screen Cycle macro para trabalhar com esses números. E só estou repetindo a sequência devagar aqui para que seja entendido o que será feito, o que foi feito aqui. Aí eu vou explicar. Então agora, se eu vier aqui para rodar, olha, não está entrando líquido? Olha o efeito, a válvula aberta e o líquido. Ok? Agora, eu estou consumindo.
ok? E como que eu fiz, como que eu implementei esses... Continua a mesma lógica que eu tinha ali na Screen Cycle Macro, eu só tive que acrescentar essa Word 5 e 6 em momentos diferentes, né? Então, com o valor 2 ou 0, né? Com o valor 2, que é o líquido fluindo para a direita, né? E o 0 quando não tem nada, que nem aqui agora é 0 e esse aqui está o número 2 lá. Agora inverte, aqui ele coloca o número 2 aqui e aqui 0. Então veremos como foi implementado isso na minha... Então eu venho aqui na General, vou aqui na minha rotina no Screen Cycle Macro. Então justamente, olha, no momento que está enchendo o reservatório, né, porque quando eu estou somando aqui, ó, na Word 11 eu estou somando, ele representa o líquido lá. Quando eu estou somando quer dizer que eu estou colocando líquido, né, líquido dentro do tanque. Então nesse momento a minha Word 5, que é essa daqui de cima, ela é 2 e a outra eu tenho que zerar. No momento que eu tô, né, que eu tô no loop do líquido subindo, né, elevando o nível. No outro momento, quando eu estiver consumindo o líquido do tanque, né, que eu vou subtraindo aqui, né, do nível do tanque, ele vai de 100% para 0, eu faço, olha lá, a Word 5 fica 0 e a Word 6 vai ficar para 2 para ficar o efeito. Simplesmente eu só coloco esses dois na loja que eu já tinha. Então a gente acaba tendo esse efeito legal, ok? E aí, se você tem outros elementos, tem outros pipes aqui, mas se você esse aqui ainda só é na vertical, mas você poderia inclinar esse aqui é igual, né? Mas provavelmente é o mesmo efeito, né? Só é na vertical, mas você poderia também girar o outro, né? Dá na mesma. Mas já está pronto mais um na vertical. Agora, esses outros aqui, ó. Esses outros que nem essa curva. Vamos colocar uma curva aqui para ver. Ó, ela está com tamanho pequeno. Vou colocar lá um tamanho grande para ela, para a gente enxergar melhor. Vamos ver se um tamanho 4 para a curva aqui. Mas pode ver, ela nem vem com animação nenhuma aqui, né? Se eu clicar dentro do elemento, olha, eu só tenho que mudar o estilo, né? Só fazer rotação nela e mudar o estilo. Não tá ligado, associado a Word nenhuma. Ela não tem efeito. Ela é só para compor, né? Para você criar fazer um design legal na tela, né? Com uma curva, mas não vai ter uma animação nela, ok? Então você pode usar esse elemento para isso. Esses outros também, ó, esses aqui, ó, que nem um exemplo 3. Mesma coisa, vamos colocar um número aqui maior. Olha, se eu quiser agora, mesma coisa, olha, ela não tem nem muitas propriedades aqui, porque ela não vai animar. Mas observa, mas ela tem, né? Se eu quiser animar com alguma coisa aqui em cima, como ela tem esse desenho, claro que eu posso vir aqui e colocar um indicador, olha só. Venho aqui, um indicador. Crio um indicador aqui, certo? Eu venho aqui eu posso vir aqui e colocar desse tipo aqui. E aqui eu vou acertar o diâmetro dele. Eu posso colocar, ó, deixar ele bem... Vou deixar ele aqui com 80 e 80 aqui, ó. Para ficar um quadradinho certinho. E posso levar ele aqui. E posso alinhar aí. Aí eu posso fazer um efeito nesse, né? Que nem aqui eu tenho um efeito que vai estar um efeito aqui no meu bit da Word 1 do bit 0. Então vamos associar esse cara aqui. Ó, vou associar a Word 1 o bit 0. Só para ver, então você pode fazer um efeito sobrepondo o elemento, né? Então se eu rodar aqui agora, né? Claro, você vai integrar no seu design aqui, mas só para mostrar que você pode criar um efeito aqui. Em qualquer outro ali você pode criar um efeito, né? Olha, look. Dá uma olhada para você ver aqui. Então é assim, só para vocês terem uma ideia que dá para trabalhar, né? Dá para usar aqueles que não tem animação, de repente você criar, sobrepor um que dá para dar um efeito, ok? Então acho que deu para entender bem. Então nós vimos os outros pipes. Criei uma outra screen aqui usando aquele pipe 1 só para mostrar também que a minha Screen Cycle Macro é para cada screen, né? E voltamos aqui e animamos aqui
com esse pipe diferente aqui, que usei o pipe número 6, pipe 6. O 6 e o 7 são um na horizontal, outro vertical, mas aquele que você pode dar efeito, 0, 1 e 2 para dar efeito nele. 0 sem fluxo, o 1 fluxo para a esquerda e o 2 fluxo para a direita, ok? Agradeço a atenção.